E nós vamos ler o Salmo 34. Está escrito, como todos podem ver aí na Bíblia, que trata-se de um salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. É importante isto, irmãos, para entendermos o momento e a situação que se encontrava o salmista, Davi, nessa ocasião deste grande livramento que Deus fez com ele. Então vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu este salmo logo após um grande livramento, que tudo foi preparado, tudo foi arquitetado para ele ser preso, para ele ficar aliado dos inimigos do povo de Israel.
E era uma situação terrível para Davi, apesar de que o sogro Saul, que era rei na época em Israel, o perseguia, queria tirar-lhe a vida a qualquer custo. E ele se refugiou numa cidade, num pequeno território, não muito distante de Jerusalém, mas era território dos filisteus na época, na cidade de Gate, que até hoje, irmãos, as ruínas de Gate estão ali, cerca de 30, 40 quilômetros de Jerusalém, e neste lugar, irmãos, ele se refugiou, fugindo da perseguição de Saul, seu sogro, e que sabia que a unção de Deus estava sobre Davi. Davi também sabia que a unção de Deus estava sobre ele, mas ele nunca afrontou no sentido de querer tirar a vida do rei de Israel, pois era ungido do Senhor. E nesse temor de Deus, irmãos, numa situação muito difícil, Davi se encontrou, porque alguém disse: nós temos um grande aliado. Se Saul é nosso inimigo, também é inimigo de Davi. Bom, e ele é valente. Vamos trazê-lo para junto de nós, e unido com ele nós venceremos Saul. E Davi sabia desta estratégia, deste plano, e foi levado, irmão. Alguém buscou, sabia onde ele estava escondido, justamente para que o sogro não viesse ali, pois era um território inimigo. Mas quando trouxeram ele na sala real do rei Abimeleque, que Abimeleque era o título, como eram os Césares, os faraós, Abimeleque era o título dos reis filisteus, mas esse rei especificamente chamava-se Aquis. E ele então todo feliz: vou ver o herói, vou ver o que derrubou o gigante. Mas teve uma decepção, irmãos, porque Deus iluminou Davi e ele não tinha outra alternativa. Explicação não ia resolver, justificativa não ia ser aceita, não tinha o que fazer. Diante disto, o que veio e foi uma luz de Deus, Davi se fez de louco, despenteou o cabelo, desgadelhou o cabelo. Perdoa de dizer, mas é que está escrito na palavra. Babou, deixou derramar saliva na barba, regalou os olhos como doido, pulava na parede e arranhava a parede, olhava com o olho esbugalhado, cabelo despenteado, babado. Quando o rei viu aquilo, leva embora, tem muito doido aqui, mais um eu não quero. E foi um livramento. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o mundo pode reputar o crente por doido. Por que é um moço tão bonito e não aproveita o pecado, a vaidade, o que o mundo oferece? Por que aquela moça não aproveita dos prazeres sensuais que o mundo oferece? Ele é doido, ela é doida. Irmão, é melhor ser doido para o mundo e sábio para Deus. Glória ao nome do Senhor. Porque aquele que é sábio perante o mundo pode ser considerado, e a palavra considera, louco perante Deus. Olha a diferença de Davi, irmão. Foi tido por louco, mas foi um grande livramento. Nos dias de Jesus, vieram dois irmãos falar com ele, brigados, irmãos carnais. Mestre, manda o meu irmão me dar a parte da herança que nosso pai deixou.
ele não está querendo dar a parte justa que me pertence. Jesus falou: quem é que disse para vocês que eu sou repartidor de herança de coisas terrenas? Jesus veio para uma herança eterna, irmão, não coisas desta vida. E o Senhor citou um exemplo: ai daquele que se apega com coisas terrenas. E contou de um moço rico, um homem rico, que tinha infinitas propriedades e produziu naquele ano, pela chuva na hora certa, o sol, o tempo colaborou, e a carga que vinha vindo das frutas, dos cereais, da uva para o vinho, das azeitonas para o azeite, era enorme. E ele, então, como um homem muito inteligente, não é, irmão? Seria o homem do ano nos dias de hoje, pelo projeto, pela inteligência. Ele disse: já sei o que eu vou fazer. Meus celeiros são pequenos para esta super colheita deste ano, mas eu sei o que eu vou fazer. Enquanto vai granando, enquanto vai crescendo o trigo, a cevada, o centeio, enfim, toda a plantação dele, e também uva e a oliveira, eu vou derrubar os celeiros pequenos, vou construir celeiros maiores, e a hora que eu terminar de construir os celeiros é a colheita, e eu vou colher, estocar, tranquilo, e vou dizer para mim mesmo, para minha alma: come, bebe, folga, porque tem depósito para muitos anos. Irmãos, o que hoje, pelas ideologias, pelas universidades, na parte da economia, seria um homem premiado com um título de homem de visão, homem do ano, disse Jesus: Deus olhou lá do céu e disse para ele: louco, enchestes tesouro na terra, ajuntaste aquilo que perece, não ajuntou nada no céu. Se hoje for tomada a tua alma, que a vida não é nossa, irmão, que te servirá tudo isto? Ajuntaste tanto na terra e nada no céu. Irmãos, é a palavra, nem sabia o que Deus mandaria, mas está aqui para nós, para quem está ouvindo esta palavra, onde quer que você esteja. Irmão, tenha o teu trabalho, tenha o teu empreendimento, tenha o teu ganha-pão, cuida, seja zeloso, mas não esqueça de ajuntar tesouro no céu. Porque aquele que se apega ao que é terreno, pensa que é sábio, diante de Deus é louco. Melhor ser louco para o mundo e sábio na presença de Deus. Então, Davi, irmãos, nesta situação do livramento, que ele escapou, que não adiantava ele querer justificar, não adiantava, ele era sábio, Davi era um homem muito sábio, compôs salmos, compôs hinos, fez a parte musical, irmão, de muitas músicas, fabricava instrumentos musicais e era um homem muito sábio. Mas, irmão, às vezes a sabedoria não resolve diante de situações que não têm saída, mas Deus deu uma saída. Se tem alguém ouvindo esta palavra, está diante de uma situação e o irmão não vê porta de saída, a irmã não vê um escape,
O Senhor está mandando esta palavra. Eu sou o teu livramento. Eu abrirei uma porta que você não está enxergando. Eu te darei uma saída. Por isso ele dizia: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. Irmãos, louvemos a Deus. Sejamos agradecidos, mesmo passando por dificuldade, mesmo na prova, na bonança, na alegria. Quando a gente está feliz, é natural e é normal cantarmos, agradecermos a Deus, levantar no culto e diante da Irmandade dizer: olha, chegou o final de ano, passei na faculdade que queria, Deus me abençoou este ano. Então, irmão, louvar a Deus na bonança é natural. Mas olha o que disse o salmista: eu louvarei o Senhor em todo o tempo. No tempo do aperto, na hora da aflição. Ah, mas como eu vou cantar e louvar aflito? Irmão, cantar e louvar na bonança é fácil. Agora, cantar e louvar a Deus na aflição é para crente. Olha o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão, onde eles foram lançados, irmãos. Injustamente, eles não deviam estar lá, mas por ter acontecido de expulsar aquele demônio que adivinhava que estava naquela jovem, eles foram parar na prisão. Mas lá na prisão, tendo sido surrados, roupa rasgada, amarrados, irmãos, algemados e amarrados no tronco do cárcere interior, eles podiam, irmão, como nós, humanos, na hora do sofrimento, dizer: Senhor, onde está? Senhor, tu não está vendo a minha situação? Senhor, tem misericórdia. Seria natural eles fazerem isto, mas eles tinham fé. Deus está vendo que nós não devemos, e Deus está vendo que nós estamos sofrendo injustamente. O que eles fizeram? Oravam jubilosos e cantavam hinos. Era perto de meia-noite, orando e cantando hino, irmão. Os presos se admiraram e Deus lá do céu também se admirou. Olha, os meus servos apanharam injustamente, presos injustamente, amarrados aí, e louvando o meu nome, cantando hino à minha glória. O Senhor mandou um terremoto. O terremoto, irmão, moveu o cárcere, estourou as cadeias, abriu porta da prisão, glória ao nome do Senhor, e fez aquela obra grandiosa que o tempo não nos permite. Irmão, o que o Senhor fala por esta palavra: alguém está em alguma prisão, alguém está em alguma situação difícil, seria justo, humanamente dizendo, o irmão, a irmã, reclamar, orar reclamando com Deus, chorar e abater-se. Mas olha o que diz a palavra: louve ao Senhor em todo o tempo. Quem louvar ao Senhor na hora da angústia, envergonhará o adversário e moverá o coração de Deus. E alguma forma, irmão, Deus vai agir. Algum terremoto vai acontecer. Alguma coisa vai abrir porta. Alguma coisa vai arrebentar cadeia também. Irmãos, Davi dizia: a minha alma se gloriará no Senhor. Quem ouvir o que aconteceu comigo vai se alegrar comigo também. Eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Aqui, irmão, certamente, quando ele ia sendo levado, irmão, perante
o rei Abimeleque, ele foi clamando a Deus: Senhor, o que eu faço? Eu não tenho saída. Eu não posso ser aliado a um povo que é contra o teu nome, contra o teu povo. Ele buscou o Senhor e o Senhor respondeu. Certamente, sem dúvida nenhuma, irmão, foi o Senhor que colocou no coração dele: faça-te de doido e você vai ser sábio. E foi o livramento. E diz aqui a palavra, irmão, clamou este pobre não no sentido financeiro, irmão, isso ele tinha, mas ele reconheceu que era um simples humano, mortal, falho, era pobre, mas o Senhor tinha a riqueza necessária para ele. Irmão, nós também somos pequenos, frágeis e pobres, mas o nosso Deus é rico, é forte, é bom e é poderoso também. Aleluia! O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele teve o livramento. Entendeu que era o poder de Deus. Entendeu que o anjo de Deus entrou com ele naquela sala real. Saiba, irmão, saiba, irmã, que os anjos, até hoje, a palavra de Deus se cumpre. Em Hebreus está escrito que os anjos são espíritos ministradores, enviados por Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O irmão há de herdar a salvação, está lutando, batalhando para isto. A irmã há de herdar a salvação, está buscando isto. Saiba que ao teu redor tem ministros, labaredas de fogo, espíritos enviados por Deus para te guardar até o último dia da tua vida. Não é a tua força, irmão, que te fez atravessar a juventude, a meia-idade, e agora está na velhice, e você teve força para resistir o pecado e o mal. Não foi a tua força. O anjo do Senhor, o poder do Senhor te guardou e te guardará até o fim. E algum jovem, algum moço, alguma moça, e até mesmo crianças que estão ouvindo esta palavra, olha o que diz o verso 11. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Irmão, quem faz um menino crer em Deus é o poder de Deus dentro dele. Quem faz um menino ser um adolescente, um jovem e continua servindo a Deus é o poder do Senhor, é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, que o anjo do Senhor seja o nosso vizinho. Naquela época, o povo era nômade, vivia mudando de lugar, então se acampavam, moravam em tendas e normalmente viviam em comunidade. Quando foi dito isto por Davi, que o anjo do Senhor também acampa no teu acampamento, como diz aqui a palavra, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, porque o poder de um anjo é grande, irmão, ao redor dos que temem a Deus e os livra, vem para livramento. Irmão, veja bem
vizinho de quem você está. Não é vizinho da tua casa na rua que você mora. É vizinho de ti. Nos momentos a sós, nos momentos de meditação, nos momentos que ninguém te vê, quem é que você pega ou quem é que você escolhe para estar ao teu lado? Hoje tem muita facilidade do pecado virtual. Hoje tem muita facilidade para termos vizinhança com coisas que não são boas. Irmão, procure e peça a Deus que esta palavra se cumpra na tua vida. Que quem está na tenda vizinha à tua é o poder do alto. Glória ao nome do Senhor. E ele vem para livramento. Alguém que está esperando um livramento de Deus, saiba que a palavra de Deus se cumpre. E ela vai se cumprir na tua vida. O anjo do Senhor virá para um livramento. E veja, irmão, a ordem deste salmo é louvar a Deus, glorificar o Senhor em todo o tempo, porque aqueles que assim fazem não terão falta de nada. Irmão, o leão foi tomado como exemplo aqui por ser o animal mais forte de toda aquela região ali do Oriente Médio, irmão. O animal existente ali era o leão, mais valente, mais forte, mais ágil. E ele fez uma comparação, que os filhos do leão às vezes têm fome e padecem, necessitam e sofrem fome, porque o leão, a leoa, saem para caçar para os filhotes, mas tem o dia que não pega nada, volta sem comida, e os leãozinhos têm que dormir, vamos dizer, gemendo de fome ali. Mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta alguma. Nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não deixa faltar a comida espiritual. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele guardará a tua alma. E por fim aqui, irmãos, é impossível falarmos verso por verso desta palavra maravilhosa, que é um tesouro, é uma riqueza, irmão. Veja que os olhos do Senhor e a face do Senhor está vendo o justo, mas também está vendo o ímpio. Os olhos do Senhor olham para o justo e os seus ouvidos ouvem a sua oração. Os olhos do Senhor, a face do Senhor, está olhando o ímpio, que fazem o mal para os punir, para que não tenham desculpa do erro que cometeram. Então Deus está vendo tudo e todos. Irmão, esteja no grupo, esteja na congregação dos que temem a Deus. Não vamos estar na congregação, no agregado dos pecadores, mas onde há o temor de Deus. E aqui tem uma receita, irmãos. Assim como um médico passa uma receita para um paciente, o que deve comer, o que deve fazer, o que deve tomar e o que não deve comer, o que não deve fazer. A receita é esta, não é, irmão? Quando um bom médico que tem um carinho pelo paciente, ele anota ou pede para a pessoa anotar tudo isto.
Aqui tem uma pergunta, irmão. Quem é que deseja ter uma longa vida, largos dias, quer dizer, muitos dias de vida, vendo o bem, a paz, o progresso? Quem quer? A pergunta é essa. Claro que o irmão quer, eu quero, e certamente a irmã quer, e a visita que está aqui entre nós quer uma vida próspera, abençoada e pacífica. E a resposta vem: quem quiser isto, primeiro, guarda a sua língua de falar mal dos outros, mal da situação, mal do corpo, mal do próprio cabelo, mal contra este, mal contra aquele, mal contra o governo. Não fale mal, irmão. Quem quer ter longa vida, abençoada, pacífica e próspera, guarda a língua de falar mal. Guarda a boca, os lábios, de falar engano, mentira, querer tirar proveito enganoso dos outros. Não faça isto. Aparta-te do mal. É pecado, é mentira, é engano, é vaidade, é impureza. Aparta-te. E o que é para fazer? Faça o bem. Faça o bem, irmão, para qualquer um. Fazer o bem não erra. Façamos, olha aqui a receita espiritual desta manhã. Anote-a. Está aqui na palavra. Siga, cumpre esta receita do céu. Aparta-te do mal, faça o bem, procure a paz e siga. Por que tem que seguir, irmão? Se eu procuro e achei a paz, eu estou tranquilo. Acontece que a paz foge. A paz vai embora. Nós temos que correr atrás dela. Irmão, irmã, procure a paz na tua casa, na tua família, com teu esposo, com os teus pais, com quem você vive. Irmão, procure a paz no teu trabalho, com colegas, com superiores. Procure a paz na tua casa, na tua vida. E achando a paz, não se tranquilize, porque ela vai fugir, mas siga. Os irmãos sabem que a paz é representada por uma pomba. É um conceito mundial de longos séculos, e nos dias atuais ela figura em bandeiras aí de organizações mundiais em busca da paz. É a pombinha da paz. Ora, irmãos, numa praça normalmente tem pombinhas. São ali mansinhas, estão procurando comida, alguém que vem com um saquinho de pipoca ou milho e dá. A gente pode ir, ela vê que está indo pertinho dela com comida. Ela vem pertinho. Você joga comida, ela come ali. Mas pegue-a, procure pegá-la. Por mais mansa que a pombinha é, ela vai dar um pulinho. Se você ameaçar, ela voa. Mas se você for com cuidado, ela vai dar um pulinho. Você dá um passo, ela dá um pulinho. Você vai mais um passo, ela dá mais um pulinho. Irmão, procure a paz e siga. A paz vai querer fugir, vai querer desaparecer do teu lar, do teu matrimônio. Mas hoje a receita da palavra é essa. Procure a paz e siga. Deus abençoará a tua vida aqui na terra e não perderá a vida eterna. É a palavra, Deus seja louvado. Vamos unidos a agradecer a Deus.